Nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Satanás é preso para não mais enganar as nações. Mas como Satanás engana as pessoas? Vamos ler ainda no versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse o seguinte sobre ele. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo. O sedutor deles, o sedutor, aquele que engana. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Portanto, aqui diz que ele é o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 20, versículo 3, para que ele não mais enganasse as nações. Portanto, há uma sedução, e essa sedução é o engano. A sedução nos lembra alguém que é casado e que tem outro marido, outro espírito, no caso da nossa situação espiritual. O homem foi criado casado com Deus e foi seduzido por outro espírito. Portanto, ele foi enganado. Como se dá este engano? E por que as pessoas são enganadas? E como são enganadas? Basta nós lermos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, e percebermos como é descrito o coração humano. Versículo 9 diz assim, capítulo 17 de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu procedimento, segundo o fruto das suas ações. Portanto, o elemento que desestabilizou a alma humana e o engana é a sua própria mente, é a sua própria vontade, é sua própria emoção, é sua própria consciência corrompida. O coração espiritual ele é formado de 4 partes. As 3 partes da alma e uma parte do espírito. Que as 3 partes da alma é a mente, é a vontade, é a emoção. E a parte do espírito que compõe o coração espiritual, o centro da nossa vida espiritual é a consciência. Portanto, são esses 4 elementos. O principal é a mente, pois a mente, juntamente com a consciência, formam o centro da nossa vontade e das nossas emoções, pois o que pensamos, nós desejamos ou provoca emoções como tristeza, alegria, ira. Como Satanás seduz? Seduz por meio do coração. E nunca se apresenta como se ele existisse ou dissesse sou eu, pois na realidade ele está disfarçado de eu.
A única pessoa que deveria ser e que é no universo e que verdadeiramente existe é Deus. Todo ser humano é passageiro. E como diz a palavra vaidade, a vaidade vem de uma palavra que significa fumaça, algo que passa rapidamente. Tiago diz na sua carta que a vida humana é como um sopro, é como um vapor, que logo se esvai. Sim, percebam a fragilidade da vida humana e perceba também o que há no coração do homem, o que há na mente do homem. O coração do homem é descrito como perverso, corrupto, enganoso, mais do que todas as coisas. Portanto, o que você pensa te engana. E agora mesmo, no capítulo 17, nós vamos entender bem como isso se processa. Versículo 5. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Como o homem se separa de Deus, ele é seduzido por meio do seu coração, porque ele aparta o seu coração do Senhor. Ele separa os seus pensamentos e vive por meio deles. Ele separa a sua vontade e a segue e vive por meio de si mesmo. Assim são produzidas as emoções e o homem se torna natural e animal e diabólico. Não é à toa que o mundo está como está, cheio de prostituição, engano, violência, fingimento, ódio e todo tipo de males. A corrupção é a natureza do coração humano. Os homens mentem e enganam, pois esta é a natureza do que as Escrituras chamam de carne. Então, para compreendermos como Satanás engana o homem, é que basta sugestão mental. Sugestiona a mente contra Deus. Sugestiona os pensamentos do coração que são enganosos. Assim, o homem é levado a viver por si mesmo, confiando em si mesmo. Vamos recordar que o ensinamento cristão é que devemos tomar a cruz e negar a nós mesmos. Então, a única pessoa não devemos confiar em nós, no que pensamos e no que sentimos. Se seguirmos nossos pensamentos, nós não vamos seguir o Senhor, pois a carne é contra o espírito, como está escrito no capítulo 5 de Gálatas. Assim, o que nós devemos aprender e compreender é que somos enganados por nós mesmos, recebendo a influência e a sedução do adversário de Deus. Lembra que a palavra diabo significa caluniador e a palavra Satanás significa adversário, aquele que é contra, aquele que calunia Deus e calunia os irmãos, como está em Apocalipse 12. Então, a pergunta inicial: como Satanás engana os homens? Por meio do coração, por meio dos pensamentos, por meio da vontade própria. Vamos recordar que Jesus venceu Satanás. E como ele o venceu? Quando ele, orando, disse e decidiu: Pai, seja como tu queres e não como eu quero. O problema é o que eu quero. Isto sempre tomará a frente em nossa alma. Assim, nós somos seduzidos em sermos independentes de Deus e vivermos fora do controle do Espírito Santo e fora do reino de Deus. Medite sobre isto. Leia as Escrituras. Tenha coragem de ver o que está escrito e como o coração humano é descrito. Portanto, nós, se confiarmos em nós mesmos, nós seremos seduzidos por este pensamento de independência de Deus e seremos enganados. Voltemos ao princípio. O princípio é antes da queda. É quando tudo é bom e toda a obra de Deus é boa. E tudo que Deus faz é bom.
Quão maravilhoso é que possamos perceber o que somos, perceber o que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, ao ponto de Paulo afirmar: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, vivo por meio do Filho de Deus. João, em sua primeira carta, diz que nós devemos viver por meio de Jesus Cristo, e não por meio de nós mesmos. No livro de Isaías, capítulo 65, versículo 2, Deus diz, lamentando: estendi minhas mãos todos os dias a um povo rebelde e contradizente, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Portanto, se você não quer ser enganado por Satanás, pelo diabo, resista a si mesmo. Toma sua cruz, negue o que você é, o que você ama, o que você deseja. Por isso, Jesus diz: quem amar a sua vida vai perdê-la. Isto é, quem amar ser o que é, vai preservar a sua carne. E assim será enganado por seu próprio desejo e vontade. Louvamos o Senhor pela luz que é Jesus. Somente por meio de Jesus, a luz do mundo, é que podemos compreender as coisas espirituais. Lembre-se, aquele que confia em si mesmo será enganado por Satanás. Mas aquele que confia no Senhor, está aqui no capítulo 17. O que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, é bendito. Que nós estejamos com os benditos e não com os malditos, que confiam em si mesmo e aparta o seu coração do Senhor, porque usa a carne como o seu braço mortal, como a sua força. Voltemos ao que está escrito. Deus nos deu a sua palavra, nos deixou o seu ensino e nos revelou, por meio do Espírito de Cristo, o que é a verdade. A verdade é o Espírito de Deus. A mentira é o espírito de Satanás. Que sejamos livres por meio da fé em Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja com todos e possamos compreender que bendito que confia no Senhor, para escaparmos da maldição da confiança própria. Graças a Deus. Amém.